A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. Hora Extra. Muito bem, o Bililo estava tão preocupado, né? O Bililo, tira o chapéu ali, tira o boné para aparecer no vídeo, olha só. Doutor, de longe, assim, uma alopécia que está derrubando, doutor. O Bililo está preocupado. Hoje vamos ter aqui o Dr. Lucas Sartori, que é cirurgião plástico, e a gente tem enorme prazer em recebê-lo aqui. É difícil, a gente sabe que a agenda é apertada, é corrida. Nós estamos há umas 4 semanas se namorando, mais ou menos, para trazer o doutor, né? Tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo bem, José? Chega um pouquinho mais perto do microfone. Tá bem o áudio aqui? Tá bem, perfeito. Boa noite, tudo bem? Boa noite, é uma satisfação estar presente aqui com vocês. Realmente a gente está alinhando já há algumas semanas, mas foi por uma questão que nós tivemos de férias, enfim. Mas sim, é correria. Eu fiz o máximo para estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui junto ao nosso amigo aqui. Maravilha. Só para deixar o Bililo mais tranquilo, a solução dele tem, né? O problema dele tem solução, né? Tem. O cabelo que está caindo, pode ser alguma vitamina que está faltando no corpo. Sem dúvida, né? Isso uma boa análise, pode ser alguma coisa dermatológica, eventualmente uma cirurgia. Isso que eu estava pensando, doutor. Vamos fazer uma cirurgia nele, né? Vamos abrir a cabeça dele. Não, é só por fora mesmo. Só por fora, é mais tranquilo. Mas esta questão aí de implante de cabelo, que o Bililo está preocupado aí, é uma coisa que evoluiu muito, né, doutor? Sem dúvida. Né? Como é que era antes? O pessoal ficava bem inchadão, tinha gente que ficava meio receoso de fazer. Eram duas coisas principais que eu acho que a cirurgia de cabelo existe há muito tempo, né? Há muitos anos. Então, antigamente o pessoal tinha um pouco de receio em relação ao pós-operatório, é claro, né? Porque como se faz uma anestesia, muitas vezes faz anestesia, uma sedação ou geral, mas se associa uma anestesia local. O que é anestesia local? Aquela na qual nós colocamos uma seringa, uma agulha, e nós infiltramos o anestésico local para fazer um bloqueio naquela região da cabeça, resumindo. E é um volume grande, e aquilo facilita o procedimento em si, mas após alguns dias vai baixando pela gravidade e fica aquele rosto inchado, né? Então isso, os pacientes têm um pouco de receio. Isso ainda é feito, mas se modificou alguns detalhes da composição, isso diminuiu, mas eu acho que a principal coisa que mudou muito nos últimos anos da cirurgia foi aquele famoso cabelo de boneca. Vocês têm sim, é verdade, né? De cara tu nota que... Exatamente. É que nem aquelas bonecas de antigamente, que tu via que eram uns tufos de cabelo, né? Então a cirurgia ela ficou mais refinada, assim como acredito quase todas as cirurgias plásticas, né? E a medicina em si foi evoluindo naturalmente, e hoje nós conseguimos retirar unidades com menos fios de cabelo, mais delicadas, menores, então se implantam mais unidades que são mais delicadas e tu acaba conseguindo um efeito muito mais homogêneo. Então, se tu pegares hoje colegas que fazem com uma frequência grande a cirurgia de implante capilar, muitas vezes tu não consegue distinguir se o paciente foi operado ou se aquilo é natural, né? Então a evolução foi bastante grande, assim, realmente nessa área. Que maravilha. Então o Bililo vou te indicar então fazer eu estou com 61, já não faz mais diferença para mim. A minha preocupação é mais com a barriga, mais a barriguinha. Mas tem solução também. Tem solução também. Tá certo. Agora só meu carteiro. Como é o formato de barril de chope. Tá certo. Bom, vamos apresentar quem é o Dr. Lucas Sartori. Se é que alguém não conhece, porque foi nativo de Ijuí, né? Nascido e criado em Ijuí, família de médico, tradicional família, todo mundo sabe, mas vamos fazer, tá passando o pessoal pela região aí, tá viajando, de repente, quem não conhece o Dr. Lucas? Vamos lá, vamos fazer uma apresentação. Também. Eu não sou nascido em Ijuí, muitas pessoas acham que eu sou, né? Mas eu me considero um ijuiense, sempre assumi essa identidade. Os meus pais ambos são médicos, como tu disseste agora. Eles foram colegas de faculdade, eles se formaram juntos, né, e eles casaram no final da faculdade, e eu vim a nascer logo após a formatura deles. Na medicina são 6 anos de faculdade, e após a faculdade se faz a residência médica, que é a especialização. Meu pai é médico do coração, cardiologista, minha mãe é médica de criança, que é pediatra. Diz os nomes deles, vamos lá. César Augusto Sartori, vinha ser meu pai, né, e a minha mãe é a Tânia Maria do Oposto Sartori, né, eles já estão aqui desde a década de 90, então são praticamente aí 35 anos de história, né, na medicina juiense,
que foi iniciada a história pelos meus tios, Samir e Elizabeth, os meus da família, começar aqui na medicina. E eu vinha nascer nesse período, então, né, entre a faculdade e a residência médica. Então, eu nasci em Porto Alegre, eu morei lá até os 4 anos, aí os meus pais acabaram se formando na residência médica e nós viemos para cá. Então, eu morei aqui dos 4, 5 anos em diante até os 16. Aí, nos 16, eu acabei o colégio, eu fiz CAP, e eu fui, então, para Porto Alegre para fazer uma formação médica, né. A decisão pela medicina para mim acabou sendo bastante natural, assim, foi né? elementar, meu caro Watson. Né? Porque assim, cara, da família do meu pai são 5 irmãos, né? E 4 são médicos. A tia Ângela é dermatologista, o tio Paulo é pneumologista e a Elizabeth, que eu tenho agora, ela é pediatra. Então, assim, mas eu sempre conto essa história, eu acho muito bonito, porque eu adorava ler quando era pequeno. E aí eu adorava a Turma da Mônica. E vocês vão lembrar que tinha um quiosque na Praça da República. Certo, positivo. Então, seu Reini Ult. Exatamente. Né? E o meu programa de domingo, meu pai, era comprar gibi da Turma da Mônica no quiosque. Mas para que a gente fizesse isso, nós sempre passávamos antes no hospital. E eu ia com ele no HCI ver os pacientes internados. Então, sempre acompanhei ele com os pacientes internados. Então, de certa maneira, eu criei uma certa, digamos assim, carinho pela profissão. E aí meus primos acabaram fazendo também vários deles e acho que foi um pouco natural. Fui então a Porto Alegre, fiz um ano de cursinho, né, que eu não terminei o colégio aqui no CAP, eu acabei não passando naquele ano, eu me dediquei a um ano de estudos, acabei passando no final do ano na faculdade da PUC. Então eu fiz 6 anos de faculdade na PUC, a PUC-RS, eu entrei em 2004 e eu acabei me formando em 2009. Né? Durante esse período eu tive contato então com diversas especialidades. Eu pensava inicialmente em fazer cardiologia, que era a área do meu pai, mas eu acabei me identificando um pouco mais com a área cirúrgica, né? Eu acho que a medicina, às vezes quem é de fora não tem ideia de quão rico e quantas possibilidades se abrem, né? Que nem um direito, vai ver quantas possibilidades pode ser juiz, pode ser advogado de 1000, áreas diferentes, e a medicina não é diferente. Então tu tem áreas para diferentes perfis de pessoas, né? Desde a pessoa que é mais introspectiva, pode ser um patologista, ou um radiologista lá que fica no escuro, até a pessoa que é mais comunicativa, que gosta de criança, que gosta de pessoas mais velhinhas, né? Então tem de tudo. E eu me identifiquei com a parte mais prática, que é a parte cirúrgica. E aí no final eu acabei me identificando muito com a cirurgia plástica, eu acho que eu tenho um perfil assim, eu sempre fui um pouco mais metódico, e eu vi que ali eu poderia, talvez alguma coisa que até em alguns momentos da vida me limitavam, assim, eu era aquele cara que tem que ficar tudo direitinho, assim. Na época de faculdade, meus amigos iam lá em casa e viravam todas as caixinhas que ficavam na sala. Assim, perfeccionista nesse sentido. E eu disse, cara, tá aqui uma coisa que eu posso usar pro bem, né? Pra ajudar alguém a esse meu jeito de ser. E aí eu segui para a cirurgia geral. Então, quando eu fiz os 6 anos de faculdade, eu terminei. Eu passei na residência em Passo Fundo e eu fiz 2 anos no hospital da cidade, que hoje vem a se chamar Hospital de Clínicas, né? A mesma mudança pela qual o HCI passou recentemente, né? Então, inclusive o pessoal do HCI foi fazer uma visita ao HC de Passo Fundo para entender lá como é que foi essa mudança. E o HC em Passo Fundo é um hospital que cresceu muito, quem tem contato viu que eles cresceram e mudaram nesse período. Então eu fiquei 2 anos em Passo Fundo, foi um período muito agradável, muito rico para mim, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. A residência de cirurgia geral no interior, ela é um pouco mais liberal, porque quando tu faz na capital, existem especialidades que estão acima da geral, que são os digestivos. E eles papam todas as cirurgias grandes, a gente brinca, né? No interior não tem os digestivos, então os residentes da geral fazem tudo. Então eu pude fazer diversas cirurgias de complexidade um pouco mais elevada, foi muito legal. Acabo não usando tanto hoje, mas me preparou para a vida, enfim. E aí eu fiz 2 anos em geral, em Passo Fundo. E aí eu voltei para a PUC Porto Alegre, que foi onde eu fiz a faculdade. E felizmente eu consegui fazer a plástica lá, que sempre foi meu sonho, né? A plástica lá sempre foi muito conceituada e eu tinha um vínculo muito forte, né? Eu criei uma ligação muito forte com o hospital, com as pessoas e com o serviço. Então quando eu voltei para lá foi uma volta para casa e eu fui muito bem recebido também e foi um período de mais 3 anos muito bom, assim, né? E aí na plástica a gente acaba passando por várias áreas também, então a gente passa no hospital do HPS de Porto Alegre, pega acidentados, pega queimados, a gente passou na parte de crânio maxilo,
várias partes de tumores de reconstrução e também a parte estética, né? Então a gente trabalha 3 anos e aí eu encerrei a residência em 2016, né? Em fevereiro de 2016. Nesse momento que eu estava pronto. Durante esse período da residência eu acabei acompanhando alguns colegas, né? Por fora, enfim, nos sábados eu tinha sábado livre, ou eventualmente alguma manhã que eu tinha terça da manhã era livre na residência. E eu acompanhei muito o Dr. Márcio Rigo, que é colega de Santa Rosa aqui, muita gente conhece, né? Um nome respeitabilíssimo, né? E nós acabamos criando uma relação de amizade. E quando eu estava terminando a residência, o Márcio me falou de um consultório: Lucas, não quer trabalhar comigo um tempo depois que te formar? Né? Ele falou assim, eu fui convidado pelo Rezende, que foi meu professor na PUC, que é como se dissesse assim, o Rezende é o avô, o Márcio é o pai, eu sou o filho, são gerações diferentes. E ele disse, olha, quando eu me formei, o Rezende me fez esse convite, e eu acho que me facilitou muitas coisas. E se tu quiser ficar comigo um tempo, teria muito prazer em te receber. E eu tinha o plano de ficar um ano fora do país. Eu já tinha meio que me organizado, eu já tinha economizado, eu sempre tive o sonho de morar fora do país, sabe? É uma coisa que eu acalentava, assim, eu não conseguia fazer isso na faculdade, enfim. E aí aquilo mexeu comigo. Eu disse, cara, é uma oportunidade única, né? Porque é um cara que eu considero como muito diferenciado, assim, tecnicamente falando, e pessoalmente também, eu acho que ele é uma pessoa muito destacada. Eu mudei meus planos, acabei ficando com o Márcio, então, um ano trabalhando. Aí eu também pude trabalhar com outro colega, que é o Mauro Deos, também é um colega bastante respeitado lá. Ambos foram presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Enfim, fiquei um ano com eles, 2016, e aí eu abreviei um pouco esse meu período fora do país. Eu fiquei uns 3 meses a 4 meses no exterior. Eu fiquei em Barcelona e em Stuttgart, na Alemanha, e eu acompanhei 2 colegas cirurgiões plásticos lá. Um atuava bastante nariz e o outro bastante na parte de mama e de face, então foi um período muito legal. E aí, em 2017, exatamente no dia 31 de março, eu iniciei a minha história aqui em Juiz região. Né? Foi o meu plano de atendimento aqui. Eu atendi 2 pacientes. O que pesou para tu decidir por ir Juiz? É só a família? O que eu vou te dizer, Bona? Assim, mercado amplo e restrito aberto? Eu acho que um pouco de cada coisa, sabe? Eu nunca tive a ideia fixa de voltar para Juiz, mas eu sempre tive a mente aberta para voltar. Mas eu pensava assim, eu vou tentar fazer uma formação adequada, me preparar para fazer uma coisa boa se eu estiver em São Paulo. Eu quero estar em São Paulo e ter o meu espaço se eu precisar, eu quero ter em Porto Alegre ter o meu espaço, e eu quero de repente estar em Juiz ter o meu espaço. Então, tanto eu não tinha ideia fixa de voltar, que durante 4 anos eu trabalhei lá e aqui. Eu ia e voltava toda semana. Eu dormia 2 noites por semana no ônibus, no Ouro Prata. Então, eu provavelmente era um dos clientes mais assíduos do Ouro Prata durante a pandemia ali. Sabia todos os buracos da 386. Tudo, eu conhecia todos os motoristas, eu sabia todos os horários, sabia tudo. E aí, então eu fiquei esse tempo aqui e lá. E aí, o que foi interessante? Foi uma experimentação, porque eu pude vivenciar os 2 lugares e aí eu pude aos poucos ir definindo. É claro que, né, o fato de ter a família aqui, na medicina há bom tempo, ser daqui, acaba ajudando a gente, né? Então a gente consegue ter um crescimento mais rápido numa cidade como Juiz do que na capital. Então isso acabou pesando, eu acho que foi natural, né? Então eu fui me especializando em algumas áreas. A minha, até então, namorada, que virou noiva, morava em Porto Alegre, então é uma coisa que me segurava bastante lá. Mas depois que nós casamos em 2019, e ela terminou a formação em 2020, se não me engano, ela veio para cá. E aí eu decidi ficar só aqui em Juiz, nós fixamos residência aqui. E desde então, já faz acho que 2 ou 3 anos, nós estamos só aqui em Juiz. Minha vida ficou mais tranquila também nesse aspecto, né? Ficando aqui. Isso aí. Se acomodar um pouco, né? Caseiro também. Mas isso aí. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. Aí depois a gente vai começar a falar algumas curiosidades. Eu sei que as mulheres estão doidinhas para saber como é que pode fazer, de repente, uma cirurgia de colocar uma prótese, né? Claro. Tudo isso aí, essas curiosidades, assim. Até me chamou bem a atenção, você falou que fez um trabalho na área dos queimados. Isso é uma coisa que a gente sempre se preocupa, que acidente pode acontecer. Sim. Especialmente com criança, a gente sempre fica preocupado, né? Qual é a mãe que não está numa cozinha, que às vezes se distrai e tem uma panela de água quente, né?
o potencial, o risco que pode existir uma cozinha, né, de repente virar uma panela de água quente de uma criança. Né? E acontece. E acontece. E eu gostaria de saber o que está acontecendo em termos de redução na área de queimados. Como a gente não tratou antes, geralmente o pessoal chega aqui e diz, eu gosto de música tal. Vamos ver se você tem alguma música que você gosta, que tem preferência. Eu posso escolher a música? Pode escolher, vamos ver se eu acho aqui, se eu sou rápido para achar. Não, esta vai ter, não tem como não ter. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Led Zeppelin, vamos ver aqui. Né? No intervalo, enquanto rodou a música, enquanto estávamos com os comerciais aqui, virou festa o nosso estúdio aqui. Todo mundo aproveitando para fazer uma consulta. Doutor, o pessoal, todo mundo aproveitando aí para ver, o pessoal quer milagre, né? Não querem fazer cirurgia, querem milagre. Como é que você viu isso? O outro foi pedir para ver se dá para arrumar o nariz. Arrumar dá, mas o cara não vai ficar bonitão assim, Brad Pitt, só vai respirar melhor e vai melhorar um pouco o aspecto. Milagre tu não faz, né? Brad Pitt só Deus, né? Mas você sabe que essa questão é importante, né? Alinhar a expectativa. Hoje a minha principal missão no consultório é alinhar a expectativa que o paciente ou a paciente tem em relação ao resultado. Né? Porque às vezes as pessoas elas acabam, digamos assim, mistificando um pouco o cirurgião plástico, né? Ou a cirurgia plástica e achando que nós podemos fazer milagres. Então, na realidade, nós somos profissionais como qualquer outros. E nós temos as limitações que o próprio corpo ou a face, a anatomia do paciente nos impõe. Então é muito importante que a gente consiga nos fazer claros para explicar para o paciente até onde nós conseguimos ir de maneira ética e técnica e o paciente esteja alinhado a isso. Né? Porque às vezes o resultado ser bom não significa ser lindo, significa ser de acordo com o que o paciente esperava. Certo. E eu acho que isso é muito importante. Né? É por isso que eu digo, o cara vai arrumar o nariz todo. Da família dos napões, né? Aí é importante que ele vai respirar melhor, né? Nessas alturas. Se conseguir ficar lindo, maravilhoso, igual o Brad Pitt, daí ótimo, né? Mas nós estamos falando com o Dr. Lucas Sartori, que é especialista em cirurgia plástica. Bom, você tem trabalhado mais a questão estética, né? Perfeito. Então, explica para nós assim. Qual é o teu público? É mais mulher que o homem? O que as mulheres estão buscando atualmente? Perfeito. Hoje, então, eu atuo mais na sub-área da cirurgia estética, né? Então, inclui, obviamente, a parte corporal, a parte abdominal, lipoaspiração, abdominoplastia, né? A parte de glúteos, a parte de mama, a parte de face também, de nariz, de pálpebras, né? E obviamente que existem diversas aí tecnologias e cirurgias diferentes que foram surgindo ao longo dos anos. Hoje, se a gente for pegar qual que é a minha persona que a gente fala, né? Qual que é o meu público principal hoje? São mulheres na faixa dos 25 aos 45 anos. O público é muito definido hoje, né? É aquela mulher, geralmente mãe, com 2 filhos. Meu público é 80% isso é hoje, né? Então, são pessoas que têm alterações devido à gestação, muitas vezes. Obviamente que eu pego alguns pacientes adolescentes, pego alguns pacientes na faixa dos 50, 60 anos, no Mato Grosso acaba sendo isso. Então, eu te dizer que 80% fica nesse público. Público masculino, 3 a 5%. Não acaba sendo tão relevante na minha prática clínica. Apesar de que está aumentando de maneira exponencial, né? Hoje os homens estão mais vaidosos, se cuidam mais. Eu acho que aquele preconceito que existia, aquele entendimento, ele se perdeu hoje, felizmente, né? Então o homem se permite cuidar-se um pouco mais e não tem mais aquela vergonha em, pelo menos assim, apresentar-se que fez, né? Então tem aumentado. A cirurgia do homem hoje acaba sendo o que a gente falou antes, o cabelo, principalmente, a qual eu não faço mais, mas quem faz cabelo tem, obviamente, que 95% de homem, inverte. Pálpebra é uma coisa que os homens buscam bastante também, né? Dos 40 anos em diante, pálpebra. Porque a pálpebra é superior, né? Essa ainda atrapalha muito. Exatamente. Eu tenho um problema que quando começa suor,
Ou se botar um protetor solar, começa a o olho, dá aquela ardência. Será que é a pálpebra que está saltando já? Pode ser um pouco de cada fator. Talvez eu tenha que consultar com a minha esposa, que é médica dermatologista, né? E ela pode tipo, receitar alguma coisa de cremes, enfim, algum skincare, fazer algum aparelho, um fotona, alguma coisa assim para diminuir essa questão do suor, né? Ela faz essa parte. Doutora Gabriela Sartori, né? A minha esposa. Pra ela, né? Um beijo para ela, né? Para ela, para minha filha que deve estar escutando em casa. Então nós temos uma clínica, a Clínica Sartori, que eu acabei usando o nome da família, que estava picando, ninguém tinha usado ainda. O pai deixou. Eu tive que pedir um documento para ele. Ano passado. Não, ele ficou bem feliz. Mas ficou bastante feliz, né? Eu acho que é bacana, a gente de certa maneira acaba passando as gerações e preservando o nome, né? As famílias de vocês é a mesma coisa e eu acho que isso aí faz parte, né? Basicamente é isso, né? Então o homem é a pálpebra, o cabelo. Nariz também, né? Hoje eu operei um caso masculino, foi muito bacana também. Um rapaz jovem, na faixa dos 20 anos, um gurizão, gente finíssima, queridão, assim. E ele tinha um mal-estar com o nariz dele. Realmente era o nariz que atrapalhava. Um cara boa pinta, assim, uma boa presença, falava bem, mas ele disse que o nariz dele não deixava ele à vontade. Ele ficava com aquele para-choque na frente, assim. Aquele nariz tucano, assim, sabe? Não, e incomoda, né? Isso é muito. Deprecia, né? A pessoa não sente aquela confiança, né? E nariz, então, o que mais que houve? Nariz, pálpebra e cabelo. E tem aumentado agora, recentemente, acho que uns 2, 3 anos para cá, a lipoaspiração masculina. Lipoaspiração. Por quê? Porque a lipoaspiração é uma cirurgia boa, naquela evoluiu de maneira muito significativa nos últimos 5 a 10 anos, né? Então, antigamente a lipoaspiração era uma cirurgia na qual você colocava uma cânula por um buraco muito pequenininho, de meio centímetro, em locais bastante discretos do corpo, e aspirava-se gordura. Resumindo, era isso, né? A gente emagrecia paciente. Hoje a gente consegue moldar os corpos, né? Então a gente consegue fazer com expressão HD, que nós falamos, definição, seja baixa, alta, média, a gente consegue deixar aquele corpo mais desenhado, então a gente consegue pegar uma mulher que vai na academia, mas não consegue ficar tão definida e desenhar gominhos, ou consegue fazer uma definição mais suave, a gente consegue usar gordura para definir o bumbum, e no homem é a mesma coisa. Né? Então nós conseguimos fazer isso e muitos homens procuram essa expressão e definição. Né? A gente associa hoje tecnologias, por exemplo, assim, eu fui o pioneiro na região noroeste do estado a trazer a tecnologia Renuvium para cá, que é um jato de plasma. É uma tecnologia fantástica, né? Ela trouxe muito de benefício aos nossos resultados. Fiz a cirurgia hoje em Nova York, em Manhattan, fiz a cirurgia na Colômbia, tive lá agora em maio no congresso em São Paulo. O aparelho que o pessoal usa de ponta, hoje mundial é o Renuvium, né? Então a gente tem essa possibilidade hoje aqui em Juiz, isso é fantástico. Né? Sim. E o que é esse diferencial dessa tecnologia em relação à tradicional? Assim, digamos, o Renuvium é um acréscimo, né? Então, nós fazemos a cirurgia de lipoaspiração e nós aspiramos então o excesso de gordura. O que acontece? Quando a gente faz a lipoaspiração, ela é uma cirurgia que diminui a gordura, mas eu sempre explico para os pacientes. A gordura é quem estrutura a pele. Então, para a pele ficar no lugar, ela tem que ter uma camada mínima de gordura. Quando o paciente vai fazer uma lipoaspiração ou consulta para isso, mas tem muita flacidez, a indicação dela é corte. É uma abdominoplastia se for na barriga, por exemplo. Mas se ela não tem muita flacidez, ela pode fazer apenas uma lipo. Porém, algumas vezes a lipoaspiração, pelo fato de retirar gordura, vai acabar causando uma flacidez consequente a essa lipoaspiração. Então, nesse campo que entra essa nova tecnologia, que é o jato de plasma, o Renuvium, porque vai pegar essa pele que ficaria um pouco mais flácida, ou que já está um pouco mais flácida, e vai aumentar a firmeza da pele. Então ele entra como um diferencial, ele acrescenta. Então a gente faz a lipoaspiração e ao final da lipoaspiração eu vou passar o aparelho Renuvium para deixar essa pele mais coladinha. Bacana. Isso é uma coisa que também as pessoas tinham uma preocupação. Vou fazer uma lipo e depois ficar aquelas pelancaiadas todas, né? Perfeito. Falando no termo bem popular, porque isso aí muito ouvindo a gente. Claro, isso aí, né? Isso aí, perfeito. Que bom, o pessoal está sempre buscando, passa à frente, buscando uma solução, né? Eu acho que sim, né? Eu pelo menos tento assim bastante ficar atualizado, né? Então a gente hoje, a nossa clínica, acho que de certa maneira um conceito que está impregnado na clínica hoje, tanto para mim quanto para minha esposa, é a questão de inovação. Eu tenho um ditado que eu adoro, meu professor que ele fala assim, Sartori, que eu nunca seja o primeiro nem o último. Ou seja,
não entra com tudo em coisa nova que ninguém sabe se funciona, mas também não seja o último porque tu já perdeu a boiada. Então eu tento me manter atualizado com tecnologias novas, a gente faz braço de mama com recuperação rápida. Eu fui o primeiro a fazer na região, aliás, eu fui o primeiro a fazer no interior do Rio Grande do Sul, a recuperação rápida, né? Teve um colega que fazia em Caxias e Porto Alegre fazia quando comecei a fazer, isso foi em 2020. Então eu tento me manter atualizado, mas é claro que eu tento me atualizar com coisas que eu vejo que funcionam, né? Então a gente tenta seguir essa lógica, a minha esposa também com os aparelhos. A gente tem hoje o Fotona na clínica, que é um aparelho considerado como o melhor aparelho do mundo hoje. O Fotona chama de a Ferrari dos lasers, né? E nós temos aqui em Juitamina, disponibilidade dos pacientes, né? Então acho que a nossa ideia hoje na clínica como conceito é isso, é tentar trazer técnicas que sejam seguras, técnicas que sejam consagradas, para poder aliar e trazer um resultado que traga maior benefício aos pacientes, né? Certo. 18h44, conversa tá boa aqui com o Dr. Lucas Sartori. Agora vamos puxar assim para o psicológico também. Eu sei que não tem muita... Tem a ver também, né? Porque geralmente a pessoa está com algum abalo, que não está se gostando de alguma coisa, é a ver com a psicologia também. Mas eu te pergunto assim, tem mulher que é muito linda, tem um corpo escultural e está com aquela pulga sempre atrás da orelha e buscando, eu quero um seio maior. O que acontece na cabeça da mulher? Consegue explicar para nós? Eu acho que essa questão aí, quem descobrir a resposta vai ganhar uma estátua. Eu acho que as mulheres... Elas nunca estão satisfeitas. Nunca estão satisfeitas. Que barbaridade. Eu acho que... Não, eu acho uma injustiça. É uma deusa. Vai lá, eu quero aumentar, eu quero mais tantos milímetros. Eu acho que assim, eu acho que o ser humano como em si... o ser humano, ele nunca está satisfeito, ele sempre busca algo a mais, né? Então, assim, aquela ambição, não chega a ser ganância, então acho que isso é da natureza humana, né? E as mulheres acabam expressando isso no corpo, assim como o homem daqui a pouco vai expressar isso na questão financeira, patrimonial, de um poder, de um carro, de uma moto, né? A mulher, ela acaba expressando isso mais na questão estética, da roupa, da bolsa, do cabelo e do corpo também, do rosto, né? Então, isso é uma questão muito importante que tu colocaste agora, meu amigo, porque a gente também, além de gerar expectativa, como eu falei antes, em relação ao resultado, em relação ao psicológico também. Eu trabalho com psicológico no dia a dia, né? Então, eu tenho que daqui a pouco ela vai fazer uma cirurgia, é linda, ela não vai ter uma grande diferença, ela vai ficar mais bonita ainda. E daqui a pouco o problema de ela... não era a cirurgia plástica, é a felicidade dela, ela está com algum outro problema. Então tem que entender tudo um pouco, né? Tem que. E assim, eu sou muito transparente nas consultas, assim, às vezes algumas pacientes, né, ficam, nossa, mas eu gosto de colocar assim, às vezes eu avalio a paciente e eu coloco, olha, eu acho que não vai ter benefício tão grande no teu caso. Tecnicamente é possível fazer essa cirurgia? Perfeito, é possível. Mas o resultado, ele vai ser uma diferença tão grande quanto tu gostaria? Talvez não. E eu acho que a gente entra nesse momento como médico e como uma pessoa que tem que ajudar a paciente a pensar sobre isso, sabe? O que tu colocou é verdade. Me procuram às vezes mulheres lindas e que não precisam fazer absolutamente nada. E às vezes eu contradigo a cirurgia. E eu sei que algumas delas vão escutar, vão concordar comigo e não vão fazer nada. E algumas vão procurar um outro colega que vai achar que vale a pena fazer, porque ele realmente acredita nisso, e elas vão fazer. E tá tudo bem, né? Mas eu acho que tem que estar muito bem entendido dos dois lados essa questão toda aí. Porque realmente, às vezes, e vou te dizer, às vezes tem pacientes que eu já operei, né? E falei, não, vamos lá, vamos fazer. E às vezes são pequenas mudanças, mas fisicamente falando, mas o que isso causa na autoestima dessas pessoas que nos procuram, porque eu tenho convicção hoje que com o que eu trabalho hoje? Porque eu falo, o que tu faz hoje? Tu é um cirurgião? Sou um cirurgião. Mas hoje eu trabalho com a felicidade das pessoas. Esse é o conceito que eu tenho na clínica e a Gabi também, né? Por quê? Porque eu acho que a cirurgia plástica é um meio para ajudar a pessoa a se sentir melhor consigo mesma. E isso transparece depois, sabe? Então tu vê assim, tu pega pessoas às vezes que porque tem a mão um pouquinho pequena, ou porque tem um carocinho no nariz, né? Ou porque tem uma gordurinha, pessoas retraídas socialmente, que às vezes têm dificuldade na profissão, elas têm vergonha de ter uma relação com o marido com a luz acesa,
de tirar a camisa na praia, são coisas que limitam a vida dessa pessoa. E às vezes uma cirurgia dessa, ela faz com que a pessoa deslanche pessoalmente, em todos os aspectos, pessoal, profissional, e é muito bonito de ver isso, sabe? E a gente recebe os depoimentos dos pacientes, elas nos contam depois dos retornos, né? Eu acho que esse isso aí realmente como é que tinha propaganda de um banco, né? Não tem preço, né? Não tem. Isso aí é muito bacana, muito legal. Bom, para as mulheres que estão pensando, sonhando em fazer um implante de mama de silicone, né? O que você recomendaria assim? Qual o perfil? Essa que está se achando que tem a mama pequena? Eu acho que assim, primeira coisa estou insatisfeito com a minha mama. Pronto, né? Esse é o passo número 1. A pessoa que tem que corrigir a mama tem que estar insatisfeita com a mama. Hoje a gente tem 2 caminhos possíveis, né? A gente tem as mamas que são pequenas e que nós podemos corrigir aumentando, e aí para isso se usa então geralmente um implante de silicone, né? Que é a prótese, uma cirurgia de prótese de mama, que é uma cirurgia mais rápida, em torno de 1 hora, que antigamente era uma cirurgia que exigia um afastamento de 10 a 15 dias na paciente para ficar em repouso. Então as pessoas pegavam o período de férias, né? Ficavam ali 15 dias em casa e viajavam mais 15, ou pegavam as férias de inverno de 15 dias para fazer a cirurgia. Aconteceu uma revolução nessa cirurgia e hoje em dia é possível se executar o protocolo de recuperação rápida. O que muda isso? Isso permite que a pessoa, ao invés de fazer a cirurgia e ficar em repouso 15 dias, ela faça essa cirurgia de prótese de mama e ela volte a trabalhar em 1 a 2 dias. E isso é uma mudança muito grande, porque as pessoas não precisam mais tirar férias para fazer a cirurgia. As minhas pacientes hoje tiram férias para viajar, para curtir a vida. Elas fazem a cirurgia no sexta ou no sábado e segunda vão trabalhar. Isso é muito bacana. Essa é a paciente que tem mama pequena. Já a paciente que tem mama muito grande ou caída, ela tem que reduzir essa mama. Então, se a mama é grande, eu diminuo, levanto. E se a mama é só caída, eu levanto ela. Muitas vezes eu levanto e aumento, levanto e diminuo, levanto e deixo o mesmo tamanho. Mas tudo isso é a mastopexia, que é uma cirurgia maior, mais ou menos umas 3 horas, e que ela vai envolver mais cortes. A prótese de aumento é um corte pequenininho, no sulco da mama, de mais ou menos uns 3 a 3,5 cm, e a mastopexia é o corte o famoso T que nós falamos, né? E tem uma maneira muito fácil, finalizando essa parte, da paciente entender se o caso dela é para botar uma prótese ou se tem que tirar a pele e fazer o T. É o famoso teste do lápis. A pessoa que está nos escutando agora, ela pode fazer isso em casa. Ela pega e vai colocar um lápis abaixo da mama e ela vai soltar a mama. Se esse lápis ficar preso pela mama, é porque ela tem que levantar a mama, tem que fazer a mastopexia, ela tem pele sobrando. Se esse lápis não ficar preso, é porque ela não tem pele sobrando. Eu conhecia só o teste da bacia, né? Agora, o teste do lápis é uma novidade. O teste da bacia eu explico outra hora. Eu tenho que me lembrar como é que é o teste da bacia. Será que tu já passou por essa do teste da bacia? Não? Tá bom. O Beck já está pronto para o show de bandas deles aqui. Vamos a um breve intervalo comercial e aí vamos encerrar a entrevista. Infelizmente é 18h52, o papo tá bom. No seu fim de tarde, hora extra, música e entretenimento. Hora extra. 18h58, estamos com o Dr. Lucas Sartori, cirurgião plástico aqui em Juí, estamos trocando uma ideia, né, dos mais diversos assuntos, doutor. Então vamos agora falar sobre essa questão como que a cirurgia plástica pode ajudar então os queimados, né? Como é que é uma cirurgia plástica de queimado, como é que funcionam os enxertos? Eu ouvi dizer até que pele de peixe já estão usando para ajudar as pessoas que sofrem acidente, que se queimam. Perfeito. Então essa é um dos ramos da cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica se divide em estética e reconstrutiva. Se divide não, existem os 2 principais braços, e dentro da reconstrutiva tu tens aí a parte de queimados, a parte de crânio e maxilo, que é a parte de fissuras faciais, traumas de face, a parte de câncer de pele, reconstruções de mama também. E a parte de queimados é uma parte muito interessante. Hoje nós temos uma central de queimados que se localiza no HPS, em Porto Alegre,
e lá se faz uma medicina de ponta em relação a isso. No Cristo Redentor também tem um suporte bastante grande, mas o HPS é referência hoje estadual, então se tu tem um queimado aqui em Juí de uma proporção grande do corpo, tu acaba encaminhando para lá, depois tu estabiliza, né? E a evolução dos queimados, ela foi muito grande ao longo dos anos. Ela é uma área que foi muito estudada e evoluiu bastante, né? Então, assim, eu acho que o primeiro grande episódio de queimados que teve aqui no país, talvez tenha sido do episódio que tenha ajudado muito a cirurgia plástica mundial, porque o Ivo Pitangui, que é o grande nome da cirurgia plástica mundial da história, ele é um colega que, muito novo, ele fez a formação, ele viajou o mundo todo para conhecer diversos cirurgiões de ponta naquela época. Ele já tinha o serviço montado no Rio de Janeiro, mas ele teve um destaque mundial quando houve aquele famoso incêndio. É Joelma? Eu não lembro. É o edifício Joelma, né? Não sei te dizer, acho que foi um circo que teve no Rio de Janeiro. Ah, então, esse foi antes ainda, foi em Niterói. Niterói, esse mesmo, né? Esse morreu 300, 400 pessoas. Pessoas, assim, foi um evento muito triste, assim, Pegou né? fogo no circo, ninguém fala disso aí, né? Isso aí. Poxa. Então, isso foi uma tragédia. E aí, ali, ele ganhou um destaque muito grande, porque ele tinha uma unidade na Santa Casa, no Rio de Janeiro, e desde então os queimados têm um destaque muito grande. Nós temos hoje, então, diversas terapias para as queimaduras, né? Então, resumindo, assim, para facilitar o entendimento, né? A queimadura hoje ela se divide em 3 graus. Primeiro, segundo e terceiro grau. O primeiro grau é aquela queimadura básica que a gente tem, queimadura de sol. Queimou o sol, ficou aquela pele vermelhinha, dá uma ardida em casa, às vezes fica aquele torrão, pimentão que tu descasca a pele e fica tudo no lençol. O segundo grau é aquela queimadura que tu falaste antes. Tu tá em casa com a criança, ela encosta na chaleira, cai na água quente e faz bolha, né? Então essa queimadura que ela já exige tratamento diferente. E o terceiro grau é o grau mais evoluído, é um grau que tem uma queimadura que chega a ficar preta a pele. Nós chamamos de necrose. Então geralmente uma queimadura elétrica, algo assim, né? Ela acaba sendo mais grave e tu tem uma perda total do tecido. Nós temos também que faleceu ano passado lá, como é o nome do piloto Fórmula 1? Nick Lauda. O Nick Lauda teve queimadura do terceiro grau, com certeza. Tem aquele filme Rush, que quem não assistiu é um filme massa. O doutor é bom porque ele dá dica de tudo, até de filme. Um pouquinho de cada Rush, vamos ter que assistir essa. Rush, R-U-S-H, é legal. É do Nick Lauda com... esqueci o nome do aniversário dele, mas é um filmaço. James Hunt, isso aí. Né? E, então, o tratamento, né? O primeiro grau, então, basicamente é um cremezinho, né? Algum analgésico, um hidratante, que é o que a gente faz em casa, que as mães estão acostumadas. O segundo grau entra no falar do ovo, da clara do ovo, com farinha, se não me engano. Assim, falar alguma coisa assim, tem coisas assim populares, né? Tem, né? Existem muitas coisas populares e muitas delas funcionam muito bem, né? Funcionam de fato, algumas não tanto. No segundo grau, que é essa queimadura já um pouco mais profunda, que envolve as bolhas, muitas vezes ele se divide em superficial e profundo, algumas vezes se trata com um cremezinho, enfim, mas muitas vezes precisa fazer uma cirurgia. E ainda tem a questão de enxertos que tu disseste antes, né? O que é um enxerto, então? Falando de maneira mais simples. Quando a gente pega um pedaço de pele saudável de algum lugar, nós retiramos esse pedaço de pele, uma pele bem fininha. De onde sai essa pele? Fica um machucado, como se fosse um raspão de quem está andando e cai no asfalto, sabe aquele tá andando de bicicleta e aquele ralado de asfalto que depois nasce uma pele nova. E essa pelezinha fininha que sai daquele local, ela vai cobrir esse ferimento da queimadura. Isso se chama então enxerto, né? E hoje não tem como a gente não falar do enxerto e da Santa Casa de Porto Alegre. Existe um centro lá que foi criado pelo Dr. Shen, né, há muitos anos, e ali tem uma central muito grande, um banco de pele. E quando houve o fatídico incidente da Kiss, não tem como não mencionar isso aqui, e muitas pessoas vivenciaram essa tragédia, o centro de Porto Alegre Santa Casa é o maior centro do país hoje. As pessoas não têm ideia disso. A maior central do país de banco de pele é a Santa Casa de Porto Alegre. E se mobilizou muita gente de lá, de avião, com exército, enfim, para que se pudesse fazer essas cirurgias. Em Santa Maria, né, alguns pacientes foram deslocados para fazer o enxerto. Como funciona, por exemplo, a doação
pega de pessoa que faleceu? Geralmente sim, geralmente sim. Né? Contar alguns episódios, então, quem faz residência na Santa Casa, eu fiz na PUC, né? Mas quem faz residência na Santa Casa, os residentes do início, né, na formação, eles fazem um plantão para o banco de pele. E aí, quando acontece alguns falecimentos, se coleta a pele dos pacientes que foram a óbito e se congela. E essa pele foi congelada. Então, quando tem um episódio como teve da Kiss, ou o circo, ou daqui a pouco acontece aqui, uma casa pega fogo, um prédio com muita gente, e tu precisa ter uma doação de pele, tu acaba pegando desse banco de pele. Né? Tu pode usar, inclusive, pele de porco. Né? E é possível também. Né? Tu comentaste antes da questão do peixe. Né? Esse trabalho do peixe foi de um colega cirurgião plástico. Ele é algum dos estados que envolve o Rio Amazonas, não sei te dizer se é o estado do Amazonas em si. E ele observou que ele usava a pele de peixe em algumas pessoas com queimadura e começou a funcionar. Então ele fez um trabalho e ele ganhou um prêmio mundial da cirurgia plástica com esse trabalho dele, comprovando que em determinada espécie de peixe pode ser utilizada a pele como curativo e como enxerto também. Então, assim, é muito interessante, né? Eu acho que, assim, como tudo na vida, né? A necessidade faz com que a gente avance, né? Faz evoluir. Faz evoluir. Então, assim, a guerra, ela é um problema muito grande. Aquela história né? do coice na bunda que o cara leva, né? Leva um coice na bunda, é uma evolução, tudo pra frente. Exatamente. Então, quando tem esses episódios, os maiores avanços na cirurgia plástica que nós temos na história é em época de guerra. O maior cirurgião da história se chama Harold Gillies. Existem diversos instrumentos com o nome do Gillies, e os avanços que ele fez, grande parte foi na Segunda Guerra. Né? Então eles viviam lá no meio das cabanas, com soldados amputados, sem pedaço de membros, sem pedaço do rosto, e ali se fazia literalmente de cobaias, experimentos, no bom sentido, cobaias para tentar fazer uma coisa boa. E isso evolui muito, né? Então não deixa de ser umas tragédias que se evolui também, a queimadura é igual. Doutor, eu acho que nós vamos mais 2 horas falando aqui, mas o moço que vai apresentar o show de bandas aqui, até eu já peço, já tive obrigado por exceder mais um tempo, agora 19h06, tá? Passa rápido, tá? Tenho que agradecer a sua visita aqui, mas onde fica o consultório, então, do Dr. Lucas Sartori? A nossa clínica, a Clínica Sartori, então, ela vai fazer 2 anos agora em outubro, no dia do médico, nós organizamos no 18 de outubro de 2021, e ela fica no edifício Millennium, é um edifício que fica na esquina da HCI, em diagonal ao Unicred, aquela unidade nova, né, na sinaleira, fica no 5º andar. Todo o 5º andar é a clínica, então são 300 metros de área, onde atuo eu e minha esposa. Né? Então os pacientes podem ter contato, podem mandar uma mensagem pelo Instagram, eu mesmo que eu respondo, podem ter contato pelo WhatsApp da clínica, né, 055 9907 2522. Né? Maravilha. Bom, Tá. foi um privilégio recebê-lo aqui, muito obrigado. Eu sei que o tempo de vocês ali é uma correria, né? E eu acho que eu também sou um sortudo aqui em termos de rádio. Eu acho que você fala pouco, né? É, muito pouco. Foi acho que uma vez, há alguns anos, mas acaba sendo não tão frequente. Foi um privilégio meu também recebê-lo aqui. Mas foi meu também estar aqui comigo e te parabenizar aí pelo teu desempenho. Estava te observando como o chairman aqui do programa e é uma satisfação a gente ver as pessoas que a gente conhece pessoalmente, mas não profissionalmente, né? Pensa mais ou menos parecido. Eu quero que as pessoas saiam daqui felizes, né? Sorrindo, que nem você está agora, né? Ontem eu cheguei a receber mensagem lá do Márcio Óptica, gente, que entrevista, e eu fiquei à vontade de pensar que eu era o dono da rádio. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, o pessoal pode consultar. Então, qual é o telefone para alguma emergência aí, o contato? É 9907-2522. Eu posso estar confundindo, mas se não, no Instagram e o WhatsApp não tem erro. É só acessar ali, que tem acesso muito fácil. Maravilha. Tá, muito obrigado. Um abraço. Vou contar agora aqui a participação do André Bigolin.